Primeiro, as informações. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta terça-feira que a Rússia nunca vencerá a guerra na Ucrânia. A declaração foi uma pronta resposta ao discurso do líder russo, Vladimir Putin, que suspendeu a participação da Rússia no acordo nuclear com os Estados Unidos. Vamos ver. Centenas de pessoas compareceram para assistir ao líder americano reiterar o apoio dos Estados Unidos e da OTAN à Ucrânia. A dictator bent on rebuilding an empire will never be able to ease the people's love of liberty. Brutality will never grind down the will of the free. And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. Mais cedo, falando a ministros, parlamentares e apoiadores, Putin havia prometido que a guerra continuaria e que, em uma mensagem clara à OTAN, a Rússia seria invencível no campo de batalha. Putin ainda anunciou a suspensão da participação da Rússia no último acordo de controle nuclear com os Estados Unidos, voltando a ameaçar o uso de novas armas estratégicas. Повторю, не выходят из договора. Нет, а именно приостанавливать свое участие. Но прежде чем вернуться к обсуждению этого вопроса, мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания. И как мы будем учитывать их стратегические арсеналы. Após o discurso do líder russo, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, alertou que a saída da Rússia do acordo tornou o mundo um lugar mais perigoso. Stoltenberg disse ainda que a aliança militar concordou em convocar uma reunião de especialistas para garantir que a Ucrânia tem as armas de que precisa para resistir à ofensiva de Putin. Mais uma vez, Vladimir Putin responsabilizou o Ocidente pela invasão da Ucrânia e disse que a Rússia fez o possível para resolver o problema de forma pacífica. Segundo o presidente russo, a guerra é o resultado da busca dos países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, por um poder ilimitado nos assuntos globais. Direto para análise, professor Trevisan, quanto tempo a Rússia aguenta manter a guerra na Ucrânia? Boa noite Raquel, boa noite Yuri, boa noite embaixador, boa noite a todos que nos escutam, né? De fato, essa pergunta é uma pergunta complexa, né? Nós não podemos nunca subestimar o poder militar russo, ele é real, ele é efetivo, né? Nós temos aí uma série de situações históricas que determinam que esse poder, nem sempre, quando nós imaginamos que ele está enfraquecido, ele não é bem assim, né? Nós temos que lembrar que a Rússia colocou agora na Ucrânia 320 mil homens, né? Isso é uma situação bastante difícil do ponto de vista militar, né? Se a gente olhar para uma ponderação sobre isso, né, talvez a gente tenha um equilíbrio nessa situação. O general Mark Milley, que é o chefe do Estado-Maior Conjunto dos Estados Unidos, deu uma entrevista para o Financial Times no dia 16, agora, 5 dias atrás, e ele foi muito prudente, e talvez ele sirva para dar uma resposta para essa tua pergunta, quanto tempo a Rússia aguenta, né? Ele convidou, ele observou, e é o general-chefe do Estado-Maior Conjunto americano, né, de que os objetivos plenos dos dois lados, ele fez 3 observações. O objetivo pleno dos dois lados não será alcançado. E ele foi muito claro na mesma imagem que Biden disse: esqueça, nunca a Rússia tomará a Ucrânia, uma garantia explícita. Mas ele fez uma segunda observação, né? Também não é possível que a Ucrânia imagine que vai retomar todos os seus objetivos. É improvável isso, porque isso seria imaginar um colapso completo da estrutura militar russa, e ele não acredita nisso. Veja bem, é a resposta de Michael Milley, né? Quando nós olhamos para esse quadro, ele vê uma terceira posição, que a guerra está ficando tão preocupante que ela está bem perto, e como todas as guerras,
Quando os dois lados não têm o objetivo para alcançar, eles são obrigados a negociar. É interessante essa posição, porque eu acho que ela está bem colada, ela está bem próxima da posição prudente que o presidente Biden está adotando. O presidente Biden deixa muito claro, não aceitaremos a derrota, e deixa muito claro também que a mesa de negociação está aberta para que se possa chegar a um consenso para que essa tragédia toda tenha um fim. Embaixador, interessante isso que o professor Trevisan coloca, de que os dois lados estão chegando a um ponto que vão ser obrigados a negociar. Mas o que nós assistimos aí nos últimos 2 dias foi uma escalada retórica. Tem algum paradoxo aí? Não foi só. Boa noite, Yuri, boa noite, Raquel, boa noite, professor. Não foi só uma escalada retórica, não é? A guerra, nessas últimas semanas, teve uma escalada militar importante. Quer dizer, os Estados Unidos e a NATO, né, os países da NATO, decidiram fornecer à Ucrânia armamentos mais pesados, né, tanques, mísseis, e agora começa a ser falada a possibilidade dos F-16. Então, a minha percepção é de que os discursos de hoje escalaram retoricamente, mas a guerra já está escalando em termos militares. Eu acho que a gente poderia fazer uma interpretação sobre o que foi dito pelo chefe do Estado-Maior americano, que há uma crescente oposição interna nos Estados Unidos por parte do Partido Republicano quanto à política americana em relação à guerra. E há uma preocupação geral também sobre o duplo cenário militar que os Estados Unidos decidiram enfrentar, o governo Biden decidiu enfrentar. Você tem um documento recém-saído, né, no fim do ano passado, sobre a Estratégia Nacional de Segurança Americana, em que diz que a Rússia é o inimigo e a China é o adversário. Então, eles estão jogando em duas frentes perigosas para eles, com grande gasto. Nós estamos vendo aí agora um problema econômico dos Estados Unidos chegarem no limite do endividamento. Então, a situação não é tranquila. Eu não acho que a Rússia vá aceitar uma derrota. Os Estados Unidos também não vão aceitar, como eles falaram hoje, uma vitória da Rússia sobre a Ucrânia. O que está sendo dito aí implicitamente, se a gente for analisar nas entrelinhas, é que começa a ser pensada a possibilidade de um armistício. Não o fim da guerra, como na Coreia. A guerra de 50 anos atrás não acabou. O que houve lá foi um fim das hostilidades sem um tratado de paz. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa na Ucrânia. Vai haver a suspensão das hostilidades, pelas razões que o professor mencionou, sem vitória de um lado, sem a vitória de outro, com alguns pontos de negociação atendidos. Quer dizer, a Ucrânia não vai entrar para a OTAN. A Crimeia não vai sair do controle da Rússia. Pode ser que os territórios ocupados sejam revistos num outro status. É uma ideia, uma possibilidade de negociação. Mas hoje a situação é muito preocupante, porque se não cessar essa escalada retórica e essa escalada militar, se a Rússia, que considera essa guerra uma questão de sobrevivência, né, perceber que vai perder a guerra pode sair do controle e a utilização de armas nucleares táticas pode ser utilizada. Yuri,
nossos dois especialistas estão apontando para o mesmo caminho, o que o embaixador chamou de um armistício, uma espécie de uma trégua, já que nem Putin poderia perder e nem Biden, né? No caso, eu estou usando Biden como uma figura de linguagem por conta Mas de todo o Ocidente, no fim das contas. Exato, todo esse apoio que está sendo dado à Ucrânia. Mas aí vamos para a área política, que é mais associada, e a declaração do presidente Biden, quando ele diz as democracias estão ganhando, né, durante este um ano contra os regimes totalitários. Ele tem condição de sair disso, olhando para o seu público interno, mantendo um governo totalitário como o de Putin na Rússia? Eu estava ouvindo a explicação do embaixador e enquanto o professor Trevisan estava falando, estava me vindo justamente essa imagem de uma situação parecida com a da Coreia. A questão é que quando aconteceu isso lá nos anos 50, você tinha uma guerra fria estabelecida ou em vias de se estabelecer e dois modelos ideológicos muito claros, né, o capitalismo democrático dos países do Ocidente, capitaneados pelos Estados Unidos, e o comunismo totalitário da União Soviética. Agora me parece que há uma tentativa, só que não é tão preto no branco, digamos assim, né, tão claras as diferenças da democracia e da autocracia. Não que não existam diferenças entre democracias e autocracias, claro que há, e me parece muito evidente que o regime de Putin vai cada vez mais virando uma autocracia no sentido mais pleno da palavra. Mas há situações tênues dessa história. O mundo se tornou um tabuleiro muito mais complexo e o que, vendo todo esse cenário e tentando estudar um pouco para me preparar aqui para o programa de hoje, a grande questão é como é que o Brasil se posiciona nesse cenário mais complexo. Num tabuleiro de Guerra Fria, era mais fácil para o Brasil se posicionar, até pela influência americana muito mais clara. Hoje não é tão... E aí estou lançando mais dúvidas e pedindo ajuda tanto ao professor quanto ao embaixador para tentar se jogar à tona esse papel que o Brasil tem e o quanto o governo Lula está se equilibrando também na retórica, com alguma razão em função das necessidades que o Brasil tem no comércio com a Rússia e mesmo no papel com a China, a questão dos BRICS, mas talvez esse cenário vai exigir daqui do Brasil uma tomada de posição mais clara. Eu vou trazer já a questão do Brasil sem querer fazer spoiler aqui. Não, imagina, eu vou trazer já a questão do Brasil para o nosso debate, mas eu queria antes explorar um pouquinho melhor o conflito em si. Professor Trevisan, hoje tem um artigo interessantíssimo no Financial Times tentando responder essa pergunta, né? Quanto tempo a Rússia aguenta? E eles chamam a indústria russa de um zumbi, uma indústria zumbi, a indústria bélica. Eles falam um pouco das perdas econômicas que a Rússia teve e analisam uma certa perda de espaço da guerra na opinião pública, embora seja muito difícil porque lá a gente não tem institutos independentes para medir. Agora, a minha dúvida é a seguinte, o senhor já disse que o senhor acha que vai caminhar para um meio do caminho, mas em algum momento o Ocidente poderia ambicionar tirar Putin do poder? Essa pergunta é complicada e você tem razão de fazê-la. Você tem toda a razão de fazê-la, né? Putin, ele tem uma posição, nós estamos lidando com um governo autocrático, né? Um governo forte, né? Um governo que, em absoluto, não prima por respeito àquilo que nós chamamos de liberdades democráticas básicas. Por exemplo, né? Esse programa não seria possível de ser feito na televisão russa, básico. Né? Não tem jornalismo independente. Todos os jornais independentes, que eram minúsculos, fecharam. Né? Se você falar em guerra na Rússia, te custa 15 anos de cadeia. Então, de alguma forma, quando você olha para isso, você está lidando com essa situação. Mas você está lidando também com alguém que, por esse poder, o poder de Putin, tem uma penetração popular que é incrível, porque ele faz uma menção, Putin faz uma memória para o homem comum russo do tempo que a Rússia era superpotência de fato. Vamos aos números. Quando nós falamos de Rússia, e acho que isso ajuda a gente a entender um pouquinho do que nós estamos dizendo, o PIB russo, ele é
100 bilhões de dólares maior que o PIB brasileiro. O PIB russo é de 1,7 trilhão de dólares. Quando nós olhamos as duas superpotências, nós estamos falando de um PIB chinês que é exatamente 10 vezes maior, 17 trilhões. O PIB americano, 23 trilhões. A Rússia é pequena. E a Rússia é pequena, Raquel, porque exatamente do que você disse, ela convive com um brutal atraso tecnológico. Os semicondutores, por exemplo, para poder tocar o mínimo da guerra eletrônica, eles tiveram que parar qualquer uso de semicondutor para geladeira, televisão, para usar aí. Não tem nenhuma estrutura para isso. A Rússia, tecnologicamente, é um país que tem problemas. Essa situação chega para o homem comum russo como uma situação de humilhação. Putin joga exatamente com isso. Putin fala exatamente para uma juventude, imaginando a Rússia, ele se imagina reconstruir Pedro Grande, ele imagina reconstruir um poder russo maior. Está muito longe disso. O homem comum russo, que passa por muitas dificuldades, olha para Putin e vê nisso aquela possibilidade de ter importância. Isto nos parece menor aqui para nós, mas não é menor para quem era a potência que era há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Esse quadro é importante para a gente medir o Putin. Algumas pesquisas minimamente independentes na Rússia falam que Putin tem um apoio oscilante ainda entre 60% e 70%. É claro que é uma autocracia, é claro que é perigoso falar contra Putin, é claro, Navalny, que é o líder de oposição, não ousa falar, está preso. Mas tudo isso, para o homem comum russo, tem esse peso. Você fez bem de lembrar o quanto a tecnologia na Rússia está atrasada, menos a militar. Os tanques russos são atrasados, os aviões russos nem tanto. Mas a Rússia tem algo que todo o restante do mundo não tem. A Rússia tem a possibilidade, do mundo democrático, a possibilidade de gastar recursos humanos de forma infinita. Isso foi sempre assim com a Rússia. Isso foi assim na Segunda Guerra Mundial, isso foi assim há 200 anos atrás com Napoleão. Eles sabem perfeitamente que eles têm um estoque humano. É disto que eles falam. O embaixador lembrou bem sobre a delicadeza que está vivendo o mundo americano, quando Kevin McCarthy, o líder republicano, diz, olha, não é cheque em branco para o governo. Na prática, como apontou Thomas Friedman no New York Times, o apoio à guerra na Ucrânia é porque nenhum soldado americano está lá. Isto não existe na Rússia. Esse quadro a gente tem que levar em conta. Embaixador, o professor fez um retrato muito interessante do Putin, desse apelo que ele faz ao homem russo, ao orgulho russo. E eu queria trazer para o senhor o outro personagem do dia, nesse conflito, né, retórico, que é Joe Biden. Aí estamos falando de um presidente que tem que lidar com uma democracia e com as suas dificuldades, entre aspas, de um presidente já idoso que precisa demonstrar força, e aí ontem esteve em Kiev, né, num país em guerra. Biden está conseguindo convencer de que ele é capaz de executar essa tarefa quando ele diz: a Rússia nunca terá uma vitória na Ucrânia? Olha, é difícil a gente limitar essa discussão apenas aos aspectos internos, né? Na apresentação do professor, eu achei que ele ia mencionar o fator mais importante para que a Rússia não perca essa guerra. Quer dizer, a Rússia tem mais armas nucleares do que os Estados Unidos. Quer dizer, ela não vai perder essa guerra. Eu tentei não tocar nesse assunto, embaixador. Não, mas esse é o ponto. E ela tem um risco do salpicão.
Não é questão da opinião pública, do apoio interno na Rússia que vai determinar a posição final deles. E se houver problema maior, se essa guerra se ampliar, as deficiências da Rússia podem ser supridas pela China. Nós estamos falando da possibilidade de uma guerra fora de controle. Então, realmente é uma situação muito complicada. Por isso, eu acho que nos Estados Unidos começam a falar, né, o chefe do Estado-Maior, o Friedman, alguns acadêmicos, né, estão começando a falar numa solução negociada, de suspensão das hostilidades, não de tratado de paz. Eu não acredito que na Ucrânia vá ser feito um tratado de paz, porque os 10 pontos da Ucrânia, do Zelensky, são muito diferentes dos 4, 5 pontos da Rússia, né? A questão dos territórios, da ocupação dos territórios, da Crimeia, da questão da OTAN, são irreconciliáveis. Não vai haver um tratado de paz. Agora, é importante a gente ter a percepção de que o que está movendo a posição da Rússia, pelo menos a retórica, é o imperativo existencial, como o Putin falou hoje. O imperativo existencial, porque eles consideram que a NATO, que a OTAN, chegando à Crimeia, eles vão estar totalmente vulneráveis a outras invasões, entendeu? Então, a leitura do Ocidente é completamente irreconciliável com a leitura que a Rússia faz. São duas versões totalmente diferentes. Agora, eu queria aludir a essa questão dois pontos. Primeiro, no caso da Rússia, eu acho que o establishment americano, o governo americano, as empresas americanas, a academia americana, o Congresso americano, o establishment americano, nunca abandonou a ideia da Guerra Fria em relação à Rússia. Eles consideram, a leitura que a gente lê, né, que a gente vê nos Estados Unidos, é que o Putin é a continuação do Império Soviético, a expansão e tal. E, para isso, e como é uma coisa autoritária, junto com a China, também autoritária, foi criada essa ideia da divisão do mundo entre democracia e autocracia. Quer dizer, mas o Biden teve a visão realista, pragmática, de num dos seus discursos, dizer que ele não ia exigir lealdade dos países nessa divisão do mundo, nessa nova divisão do mundo, que é uma Guerra Fria 2, sem o componente ideológico, sem o componente militar, pelo menos até agora. Então, essa questão da democracia e do autoritarismo é uma questão artificial, porque são os 200 países no mundo. 150 países não estão adotando nenhuma posição, nem a favor de um lado, nem de outro. Embaixador, o senhor me deu a deixa para trazer a questão do papel do Brasil, se temos que tomar uma posição e se podemos ter ou não alguma relevância nessas negociações de paz. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas na volta a gente segue nesse assunto. É já já. WW de volta do intervalo, ainda tratando das implicações da escalada do conflito, mas agora falando um pouquinho do papel do Brasil. E Uri, aí vou pegar a deixa que o embaixador nos colocou, né, a indagação que ele trouxe para nós no final do outro bloco. O Brasil tem tido uma posição oscilante nessa questão, né? Aprovou várias resoluções condenando a guerra. Na visita agora a Biden, a declaração entre os dois países dizia textualmente, atribuía o problema à Rússia, mas as declarações públicas de Lula
muitas vezes escorregam. Você vê a necessidade do Brasil ter uma posição mais ativa nessa questão ou não? Eu não sei se há necessidade dessa posição mais ativa, Raquel, mas o que a gente viu foi uma adaptação de discurso, né? Já que a gente mencionou a retórica que hoje está mais forte entre Putin e Biden, a retórica de Lula foi se adaptando ao longo deste um ano de conflito, né? Pensando desde o ano passado. Teve um momento em que ele tentou fazer equivalências entre Rússia e Ucrânia, ignorando que um país foi invadido pelo outro. E aos poucos, não só na ida de Lula aos Estados Unidos, na conversa com Biden, mas quando recebeu o chanceler alemão Olaf Scholz, acho que foram os dois momentos em que ficaram mais evidentes essas mudanças de discurso, essa adaptação de discurso de falar que a Rússia errou, que houve uma invasão territorial, mas ainda há uma dificuldade de fazer esse encaixe na postura concreta, principalmente o fornecimento de munições, que foi alvo, inclusive, de questionamento pela Cristiane Amanpour na entrevista que o Lula deu à CNN Internacional. Eu acho que tende a haver alguma tensão de disputa política, até mesmo dentro aqui do Brasil, por um posicionamento mais claro de Lula e da chancelaria atual, mas eu acho que acaba tendo pouco efeito para o contexto do debate global, porque, de fato, quer dizer, o professor Trevisan estava falando dos termos relativos do quanto a Rússia é pequena nessa disputa de titãs entre Estados Unidos e China, e o Brasil também está ainda mais embaixo nessa fila de poder diplomático e econômico também, né? Embaixador, por que o Lula oscila nesse discurso, na avaliação do senhor? Porque é claramente um fato, um país invadiu o outro. Qual é a dúvida? Olha, eu divirjo um pouco da interpretação de vocês. O Brasil não mudou de posição, nem o Lula mudou de discurso. A resolução que foi aprovada no começo da guerra, em fevereiro do ano passado, na ONU, ela dizia exatamente isso. O Brasil apoiou a condenação da Rússia por ter invadido e ocupado o território da Ucrânia. É isso que dizia a resolução. Eles frasearam agora de outra maneira, mas é a mesma coisa. Não houve mudança de posição, da posição política do Brasil em relação à guerra. É exatamente a mesma posição. Houve muitas interpretações, eu sei disso, na imprensa, em comentaristas e tal, que o Brasil tinha mudado. Não é verdade. O Brasil não mudou de posição desde fevereiro do ano passado. Eu acho que, para responder às tuas perguntas, né, anteriores, eu acho que essa proposta que o presidente Lula está fazendo de criar um grupo da paz, ela não vai prosperar. Quer dizer, ele já falou com o Schultz, o Macron já respondeu a ele, o Biden já esvaziou, ele vai falar lá na China e a China também não vai aceitar. Por quê? Porque essa ideia de trazer um grupo de países para forçar a paz, a negociação, ela ignora essa radicalização dos dois lados e os estímulos que o Ocidente está dando à Ucrânia. Então, os Estados Unidos jamais vão aceitar, eles estão estimulando, porque, no fundo, essa guerra por procuração, como se diz lá nos Estados Unidos, né, não é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, essa que é a realidade, né? Porque se não tivesse os armamentos americanos e europeus, a Ucrânia tinha sido derrotada. Então, essa proposta não vai prosperar. Não, agora, as declarações do Brasil, os documentos diplomáticos realmente não mudam de posição. Mas as declarações do presidente Lula, elas eram mais fortes e elas foram... As declarações do candidato Lula, até para a gente esclarecer, né? O candidato Lula no ano passado não tinha a mesma responsabilidade que o presidente Lula tem nesses meses. Mas o próprio presidente, ele deu uma declaração e não faz tanto tempo dizendo que quando um não quer, dois não brigam. O que é uma declaração bem complicada se tratando de uma guerra.
a declaração que vocês estão aludindo foi feita na campanha. Realmente, aí foi diferente. Depois que ele assumiu, a linha é sempre a mesma. Não mudou nada. Agora, eu acho que a posição do Brasil em relação não só ao conflito da Ucrânia, como também as tensões entre a China e os Estados Unidos, tem de ser a defesa do interesse brasileiro. É o que estão fazendo 150 países. Não tem nenhum país da América Latina, nenhum país africano, nenhum país do Oriente Médio que tenha tomado partido. Então, o Brasil não está isolado. Há muita pressão. Inclusive, nós temos que tomar cuidado, porque há pressão para o Brasil apoiar a Ucrânia, a democracia na Ucrânia e tal. Agora começa a haver pressão para o Brasil não receber navios do Irã, que vão aportar agora, na semana que vem, aqui no Brasil. Então, se o Brasil não fixar claramente, como a Índia, como outros países estão fazendo, que nós vamos defender o interesse brasileiro em primeiro lugar, porque nós temos, não dá para a gente falar aqui, mas há muitos interesses em relação à Ásia, em relação à China, em relação à Rússia, que não podem ser substituídos por ações americanas, ações europeias, né? O fertilizante da Rússia não virá de outro lugar, tem que vir de lá. E o mercado que o Brasil tem, 50% das suas exportações vai para a Ásia, 30% de agrícolas vai para a China. Então, nós temos interesses a preservar. E isso faz com que o Brasil adote, e eu acho que está correta, uma posição de equidistância, sem se filiar nem a um lado nem a outro na guerra e na tensão com a China. Embaixador, vou passar essa provocação para o professor Trevisan. Ao adotar essa posição de equidistância, que o embaixador coloca se deve aos nossos interesses comerciais diversos, o Brasil se negou a enviar as munições que tinham sido solicitadas, inclusive pelo chanceler Olaf Scholz, quando esteve aqui, a enviar as munições para a Ucrânia. Acerta ou erra o Lula quando se nega a enviar as munições? Olha, Raquel, essa pergunta é interessante. Se a gente fizer uma espécie de contraposição, ou lembrar o alerta que o embaixador Rubens Barbosa, com a experiência que tem, fez sobre que o Brasil está sempre na mesma posição. Isso é de décadas. A política externa brasileira, o Itamaraty, há décadas, nós não abrimos a Assembleia Geral da ONU porque de graça, nós abrimos porque temos essa posição. Nós temos uma posição de equidistância. Todos os conflitos, pega Árabe e Israel, todos os conflitos, nós somos uma posição distante, o Brasil é um país pacifista. Isso nos dá uma relevância histórica, isso nos dá uma relevância diplomática, isso nos dá um formato para a defesa dos nossos interesses de um outro modo. Veja bem, Raquel, quando a gente pensa só em munição, a gente está olhando, e esse é o alerta mais importante dessa guerra, é que esta guerra parece uma guerra Ucrânia, um lugar pequeno, 44 milhões de habitantes. Um PIB de 155 bilhões de dólares, bem pequeno. Quando nós olhamos para isso, nós estamos deixando de ver que essa guerra ela está redesenhando o quadro geopolítico do mundo. Raquel, quando nós olhamos para a guerra da Ucrânia, nós temos que perceber que a velha e boa lei da oferta e da demanda, ela está sendo substituída por essa guerra por outras realidades. Gás, petróleo, até frete marítimo. Isso que o embaixador comentou, os nossos interesses reais. Quando o embaixador falou de fertilizante, vamos olhar o número, né? Quando nós pegamos 2022, nós compramos 8% a menos de fertilizante do que em 2021. Só que nós pagamos 63% mais caro por esse fertilizante. E do mesmo lugar, e dos mesmos lugares. Porque não é só não comprar da Rússia, o preço mudou. A lei de mercado agora está substituída por uma pressão que é muito forte internacional. Não é bom para os interesses brasileiros participar de uma decisão como essa,
é briga de gente muito grande. Quando nós olhamos para os nossos interesses reais e efetivos, não nos cabe essa interferência. Veja um país como a Índia, por exemplo, ela está comprando 14 vezes mais petróleo da Rússia, mas ela não declara apoio. Ela fica na dela. E nós estamos falando do país que mais vai crescer nos próximos 10 anos. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vemos que essa briga nos deixa muito serenos para pensarmos, e eu concordo inteiramente com o embaixador, a proposta de paz, de um grupo de paz, não vai prosperar, porque isso será, de alguma forma, imaginar que um sul global vai ocupar o espaço de um norte que sempre teve esse domínio. Isso não vai acontecer. Professor, vou aproveitar para jogar essa provocação para o Yuri. Yuri, por que, então, o Itamaraty e os assessores do presidente Lula insistem em aconselhá-lo nessa direção, de querer ser um ator atuante nesse conflito, organizar esse grupo de paz? É política interna? É um pouco, mas eu acho que também, não sei se é necessariamente uma questão de aconselhamento ao Lula ou se o próprio Lula se avoca a esse papel, né? E aí por própria trajetória política dele, por toda a questão da redenção, depois de tudo que aconteceu com ele, que não é o nosso objeto central aqui, mas é um papel que ele sempre gostou de exercer como líder mundial. Né? Basta ver, e foi frustrada, mas basta ver a iniciativa que ele tomou naquela discussão sobre o programa nuclear iraniano. Ele se voluntariou àquele papel, de certa forma. Né? Então, acho que tem muito do próprio perfil do Lula, o fato dele. E pelo contexto, porque também aí é a vantagem para a política interna. Diante do fator de comparação do que havia antes, do desastre ou dos problemas que ocorreram em função da política externa do governo Bolsonaro, ele acaba fazendo isso até para estimular esse tipo de comparação, que aí sim, para a política interna dele, é uma vantagem, é um ganho que ele acaba, é um flanco, né, ou uma senda que ele abre para percorrer e se fazer sempre nessa comparação, muito do que a gente estava discutindo, de sair ou não do palanque, na seara da política externa, ele tem um campo aberto para tentar trilhar e fazer esse contraponto. Mas a minha dúvida é exatamente isso, se eles percebem que você pode ter uma imagem positiva no público interno, mas vai minando a boa vontade internacional em relação a ele. Mas eu não sei se chega a comprometer essa boa vontade, porque nenhuma dessas ações, em linha com o que o embaixador estava falando, chega a colocar em risco a posição do Brasil, porque ele não avança sinal. O Brasil não é pressionado, mas consegue se colocar numa posição que é mais adequada para o interesse nacional. E aí, quando o Lula faz isso, ele contempla não só o interesse nacional, o que a diplomacia recomenda, mas acaba sendo um discurso que, de certa forma, agrada, inclusive, o público interno mais alinhado ao petismo, ao governo Lula. Então, para ele, é conveniente essa posição. É uma posição que acaba sendo, no fim das contas, na retórica, na política, uma posição de ganha-ganha para ele. Eu preciso fazer um rápido intervalo. Sim, embaixador, por favor. Só para completar, responder a tua pergunta. Você perguntou se foi certo ou errado não fornecer os armamentos para a Ucrânia. Essa pergunta, essa colocação não é apropriada, porque não se trata de um julgamento de valor aqui. Aqui, a decisão tomada é coerente com a posição de princípio que o Brasil adotou. Então, não se coloca a questão se é certo ou se é errado. Ela foi coerente com a posição política, diplomática adotada pelo Brasil desde o começo do conflito. Obrigada pela intervenção, embaixador. E eu preciso fazer um rápido intervalo. Me despeço, então, do embaixador Rubens Barbosa e do professor Leonardo Trevisan. Obrigada pela sua participação no WW. Yuri Pita fica comigo.